Bom dia a você que acompanha o nosso canal e eu gostaria de iniciar minha fala desta manhã contando um pouquinho o que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2. A palavra do Senhor, ela diz assim: sejam perseverantes, sejam vigilantes na oração, acompanhada de ação de graças. Eu vou ler novamente para vocês. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ação de graças. Eu estava ontem analisando a minha conduta no que diz no âmbito profissional. Hoje eu tenho um escritório financeiro. Nós, nesse escritório financeiro, tivemos uma ideia no ano passado de montar um site de recrutamento inteligente de pessoas. E através desse site de recrutamento, um grande banco de dados nasceu. Esse banco de dados que nasceu, nós começamos a mapear o perfil das pessoas e indicar, de acordo com o perfil delas, alguma área em que ela pudesse alavancar os seus ganhos financeiros. Trabalhamos com dropshipping, trabalhamos com marketplace. Tem pessoas que procuram o nosso site que são apenas consumidores, outros já são revendedores de produtos. Tem pessoas que nos procuram apenas para tratar e receber indicações de onde investir o seu dinheiro. E para investir o seu dinheiro, eles podem ser pessoas conservadoras, moderadas, ou agressivas no mercado. E também identificamos esse perfil quando vamos indicar a ela. Também de acordo com o aporte financeiro dela, a necessidade de capital, se ela é a pequeno, médio e longo prazo. E uma coisa maravilhosa aconteceu enquanto nós desenhávamos todo esse formato. Nós compreendemos que realmente o network faz toda a diferença. Se relacionar com o ser humano, dar atenção ao próximo, compreender a necessidade dele e dar uma direção, uma diretriz para ele, pautada em muitos dados, e assim, de maneira assertiva, levá-la a viver um outro patamar. Isso para nós foi algo assim enriquecedor, porque nós percebemos que as pessoas, elas não fidelizavam com os produtos que nós apresentávamos, mas elas fidelizavam conosco. Nós compreendemos que a maior riqueza do mundo não é uma tecnologia que nós oferecemos, não é uma exchange, não é uma blockchain, não é uma carteira de negócios, não é apresentar a ela qual é o melhor trader, não é apresentar apenas qual é o melhor sistema de se trabalhar, scalping, martingale. Não são essas coisas. Não é apresentar para ela um sistema de comodato simplesmente para o pequeno empreendedor e para o médio empreendedor que não tem condições hoje de comprar o seu maquinário, vamos dizer assim, industrial para tocar o seu negócio. Não é oferecer apenas os produtos do nosso sistema de dropshipping ou oferecer lucratividades ou descontos. A nossa riqueza não está apenas em oferecer clubes de vantagens. A nossa riqueza não está apenas em oferecer tecnologias de ponta. Mas a maior riqueza do nosso escritório foi entender que o ser humano, ele sim, vale a pena investir.
As tecnologias mudam, as empresas mudam, os produtos mudam, os contratos mudam, as tratativas mudam. Mas se você tem um laço de fidelidade, e como é que você constrói esse laço de fidelidade? Porque se você tem ele, você tem um negócio robusto, palpável. Como é que você constrói esse laço de fidelidade? Primeiramente acreditando que Deus é que te dá a sabedoria, que Deus é que te dá a oportunidade e que Deus coloca essas pessoas no seu caminho, no seu escritório. E se Deus trouxe elas até ali, você passa a valorizá-las. Elas passam a fazer parte não apenas de um banco de dados da tua empresa, mas você ensina elas, com as suas experiências, a perseverar. Sede perseverantes. Romanos capítulo 5, por exemplo, nos instrui que a perseverança produz a experiência. Muitos querem experimentar do sucesso, mas perseveram no caminho de busca até ele? Quem persevera, experimenta. A perseverança produz experiência. Experimentar, experienciar e se tornar experiente nisso, né? Uma outra coisa, o banco de dados nosso se torna também uma lista pela qual nós começamos a orar, compreendendo que cada um tem a sua necessidade, que cada um tem seu anseio, que cada um tem o seu sonho, o seu projeto de vida. Nós começamos a colocá-los e cercá-los em oração, para que todos possam ser abençoados. E essa oração acompanhada de ação de graças. Quantas vezes foi agradecendo a Deus? Quantas vezes tendo atitudes que levavam gratidão a Deus, é que nós conseguimos fechar grandes negócios? Ações que demonstrem que você é grato ao que Deus faz e ao que Deus é para a tua vida. E essas ações já envolveram muitas vezes ajudar até financeiramente alguém. É enxergar potencial nessa pessoa e dizer: olha, você não tem nada, mas eu vou investir em você. E ali nasceram grandes líderes, nasceram grandes amigos, nasceram pessoas que se tornaram gratas a você. Quantas dívidas Deus já me perdoou e quantas vezes eu já perdoei dívidas a pessoas. Então, perseverança, oração e ação de graças é um tripé que também deve ser desempenhado na tua empresa. Quais são os resultados disso tudo? Eu posso dizer que num curto prazo de tempo eu consegui me tornar o representante número 1 latino-americano de grandes tecnologias europeias e dos Estados Unidos. Eu consegui participar da construção, com sugestões, com estratégias, da construção de outras empresas das quais eu sou um cliente. Tamanha confiança que se estabeleceu. Eu consegui auxiliar uma base a se organizar. E dentro desta base de uma outra operação, ver o potencial que cada um tinha. E estávamos dispersos ali, sendo apenas clientes dessa empresa, mas nós nos reunimos. E através da expertise de cada um, da sabedoria, da dedicação e da experiência de cada um, extraindo o melhor de cada um, nós conseguimos nos tornar uma cooperativa de investidores financeiros, que tem hoje participação no quê? Postos de gasolina, participação em bancos digitais,
participação em pesquisa e desenvolvimento de macro-robôs na área financeira. Temos participação em farmácias, em redes de farmácias. Hoje nós temos participação direta em tudo isso. E tudo nasceu do quê? Da sensibilidade, da percepção que precisa se ter. Eu sei que muitos, quando as coisas não vão bem, procuram outros meios. Outros até desistem. E eles não são menores do que os que ficam. Eles desistem, mas lutam em outros lugares. E encontram no seu perfil algo que os adeque. Mas aqueles que não desistem e que perseveram aqui, também conseguem, como Isaac. Ele não desistiu porque estava num deserto e ele semeou e colheu 100 por 1. Como Abraão, quando Ló escolheu as campinas verdejantes e ele foi para o outro lado menos propício, prosperou lá. E Ló nas campinas verdejantes não conseguiu prosperar. E Abraão pôde ir lá resgatar seu sobrinho Ló quando ele estava em apuros. Nós observamos que não é a escassez de um lugar, não é a dificuldade que vai nos definir, mas a sua perseverança, a sua oração, as suas atitudes e ações de graças. Ações e atitudes que rendem graças a Deus e que edificam o lugar onde você está, é que fazem a diferença e te definem. Porque a bênção não está no local. Você pode trabalhar na melhor empresa do mundo e reclamar de algo lá dentro. E você pode trabalhar em uma empresa que não é a melhor do mundo, mas fazer do seu ambiente de trabalho e dos resultados e das recompensas a melhor do mundo. A bênção está em nós. Assim como quando Jesus veio à Terra e foi dito para Maria que o nome da criança seria Emmanuel, Emmanuel do hebraico, Deus dentro do homem. Olha a riqueza que nós temos, o que nós carregamos dentro de nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que nós somos edifícios de Deus, morada do Altíssimo. Então, por onde nós nos movemos, aquilo que está em nós também se move. O que é que está dentro de você? Você pode escolher entre coisas positivas e negativas e tudo mais. O que é que sai dos teus lábios? O salmista Davi, que era o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha uma receita. No Salmo 45, por exemplo, diz a palavra: de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como uma pena na mão de um poeta, de um habilidoso escritor. Por se multiplicar graça naquilo que eu falo, naquilo que sai de minha boca, é que o Senhor tem me abençoado para sempre, perpetuamente. Será que não vale a pena praticar os segredos desses homens? Salomão mesmo, um dos homens mais sábios que pisou a terra, seu filho, disse o quê? A morte e a vida estão no poder da palavra. Aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. O que é que você tem frutificado na sua vida? São receitas maravilhosas. Eu não estou trazendo um livro da coletânea de livros de instruções empresariais, segredos de sucessos milionários. Não, eu estou trazendo do livro dos livros, a Bíblia. Uma estratégia prática para o seu dia a dia, do seu negócio. Porque Deus, ele pensou em cada uma das coisas. Ah, não misture a palavra de Deus com isso. Eu levo a palavra de Deus para tudo. Porque nela tudo faz sentido. Nela eu encontro soluções para todas as coisas. Encontre você também essa solução. Por onde você andar,
faça a diferença, seja a diferença. Eu encontrei pessoas maravilhosas por todas as empresas que eu passo, por todos os negócios que eu administro, por todos os braços de operação do meu escritório. E a cada cliente, seja ele o cliente que entrou com um menor aporte ou maior aporte, não se trata do que eles têm em mãos, se trata de quem eles são, se trata da essência, se trata daquilo que se carrega dentro de si. Por exemplo, a viúva pobre, que depositou 2 moedinhas no gasofilácio do templo, foi intitulada por Jesus a mais rica naquele momento. Muitos colocavam grandes quantias e ela, tendo 2 moedinhas do tudo que tinha, ela deu, e ela era para Jesus a mais rica. Jesus não olhou para o valor da moeda, mas para o que ela carregava dentro de si. Não é o que você dá, não é o que você tem, é o que você é o que fica em você, é a essência que você carrega que te faz uma pessoa rica no plano espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: o que nos define não é o número de zeros que temos em nossas contas bancárias. Existem pessoas vivendo muito felizes, com 3 dígitos, 4 dígitos, outras vivendo muito preocupadas, com 7 dígitos, 8 dígitos. Mas também existem pessoas felizes com 7 dígitos e 8 dígitos e pessoas muito preocupadas com 2 e 3 dígitos. Não é a quantia, não é o que tem disponível ali, mas é a capacidade que você tem de perseverar, ser vigilante em oração, de mãos dadas com ações de graças, vivendo bem, praticando o bem, identificando o bem e sendo o bem para todas as pessoas. Deus abençoe sua vida. Eu espero ter contribuído um pouquinho com tudo aquilo que você já é de maneira incrível com Colossenses capítulo 4, versículo 2. Fiquem todos com Deus.